bem? Estamos na nossa aula 4 e hoje eu vou estar comentando com vocês sobre o Teorema de Pitágoras e também semelhança de triângulos. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro que existe triângulos que são pitagóricos, né? E existe ternopitagóricos, são um pouquinho diferentes. Em ambos esses dois, pode-se aplicar o Teorema de Pitágoras. Primeira coisa, o que é o Teorema de Pitágoras? Vamos lá para a definição, tá? Primeiramente, o Teorema de Pitágoras, ele é uma ideia, né, uma teoria que pode ser aplicada apenas a figuras que são triângulos retângulos, ou seja, que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, nós temos um triângulo onde nós temos três lados distintos, que eu chamei de A, B e C. Relembrando que dentro de um triângulo, o somatório dos ângulos que podem estar lá dentro é só 180. Então, se isso aqui vale 90, a soma desse daqui com esse daqui tem que ser 90, porque 90 mais 90, que é esse aqui, daria os 180. Então, quando esses ângulos aqui for ou 60 ou 30, nós teremos três ângulos diferentes. Esse seria 60, esse seria 30 e esse 90. Se uma figura tem três ângulos diferentes, ela terá três lados distintos. Mas podemos ter a situação também onde nós temos um triângulo retângulo isósceles, onde esse lado é exatamente o mesmo valor desse. Ou seja, se isso aqui for 45 e aqui também totaliza 90, e 90 mais esse 90 também fecharia 180. Aí, nesse caso, quando eu tenho um triângulo retângulo em que ele tem dois ângulos iguais, ele terá também dois lados aqui iguais, que seriam triângulos isósceles, onde em vez de ser B e C, seria uma letra só, indicando que eram lados iguais. Mas, teoricamente, nós vamos basear como se fossem os três lados distintos, mas lembra que pode ser aplicado a lados iguais também. O que é a teoria que ele fala? Primeiro, no triângulo retângulo, o maior ângulo sempre está oposto ao maior lado. Então, observa, o A é a medida desse pedaço aqui. Como ele está oposto ao maior ângulo, que é o 90 graus, ele tem um nome específico, que é hipotenusa, que no grego significa maior lado. E ele sempre será oposto ao maior ângulo, né? E quem seria o B e o C? Os demais lados, que no grego chama-se catetos, tá? Como é que seria o teorema? O teorema diz assim, olha, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha para a fórmula, o quadrado da hipotenusa, que é o A, né? Ele é igual à soma dos catetos, que é o B mais C, ao quadrado. Tá lá certinho. E aí vamos ver a aplicação disso mais à frente, tá? E o que seriam os ternos pitagóricos? São triângulos, como eu disse para vocês, só que quem está no lugar do A, do B e do C são números inteiros. Ou seja, aqui não pode entrar número com vírgula, não pode entrar número com fração que não dá exata, ou raiz que dá dízima periódica. Então, as raízes que entrarem aqui, ou as frações que entrarem aqui, tem que dar resultados inteiros, resultados sem vírgula, tá? Então, quando eu tenho um triângulo que os lados são constituídos de valores inteiros, nós chamamos eles de ternos pitagóricos, né? Mas lembre que eu posso ter triângulos e eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras a ele também, mesmo que os lados sejam com vírgula, tá? Se os lados estiverem com vírgula, por raiz que não dê exata, ainda pode se aplicar o Teorema de Pitágoras, desde que o triângulo seja retângulo. E por que é importante aprender os ternos pitagóricos? Olha, como nós temos infinitos números que podem ser inteiros, nós temos infinitas possibilidades de ternos pitagóricos, tá? Os exemplos mais comuns são esses três que eu coloquei para vocês aqui, ó. O que mais evidencia é esse daqui, onde eu tenho os catetos como 4 e 3, e a hipotenusa que está na frente do 90 graus seria o 5. Eu também tenho o segundo mais comum, que seria os catetos 5 e 12 e a hipotenusa 13. E eu tenho também os catetos 7 e 24 com a hipotenusa 25. Por que seria interessante saber os ternos pitagóricos? Porque se você aplicar os ternos pitagóricos nos exercícios que envolvem triângulo e retângulo e aplicar a semelhança de triângulos, você vai ganhar muito tempo, seja em qualquer questão que você esteja fazendo para vestibular ou para Enem ou para um exercício de sala. Você vai ver a aplicabilidade dele. Então, eu sugiro que, dentre todos os triângulos que são ternos aí pitagóricos, decore apenas esse, tá? Esse utiliza muito, se você souber ele, você vai conseguir resolver e sobressair diversos exercícios.
Olha um exemplo. Imagine que você se deparou com uma questão onde eu tenho um triângulo retângulo, é o ângulo de 90, o cateto é 12 e 9, e o X está representando esse lado aqui, que está na frente do ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa. Como é que eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar ele? Primeira coisa que você tem que saber é que o teorema de Pitágoras é aplicado a triângulos que você tenha dois lados e queira encontrar o outro. E observa que o teorema de Pitágoras não importa com os ângulos. Mesmo que você não saiba quem está aqui ou aqui, você não considera os ângulos. Você só precisa saber que ele é de 90 graus, que é um triângulo retângulo, e tem que conhecer dois lados, seja qual for. Pode ser dois catetos ou um cateto e uma hipotenusa. Você tem que conhecer dois lados, que aí você consegue aplicar para conseguir determinar alguma medida. Então, olha como é que ficaria. A ideia do teorema é hipotenusa ao quadrado. Quem é hipotenusa? X ao quadrado. É igual à soma dos catetos. Quem são os catetos? O 12 e o 9. Tanto faz quem vem primeiro. Ao quadrado. E aí eu vou aplicar. O que seria isso? Potência. 12 ao quadrado. Lembre que é ele vezes ele duas vezes. E quando eu faço isso, dá 144. Então, aqui eu teria x ao quadrado igual a 144. E se eu fizer o 9 ao quadrado, daria 81. Quando nós somamos isso aqui, nós encontramos 225. E agora, como é que eu devo proceder? Você precisa encontrar o valor de x e não de x ao quadrado. Então, para você tirar esse 2 que está aqui, você vai apagar e vai colocar uma raiz, que aí esse 2 vai estar aqui, ó, nessa raiz quadrada. Então, ficaria x igual a raiz quadrada de 225. O que é raiz quadrada? É um número que multiplicado ele vezes ele duas vezes daria 225. E no caso, se eu fizer 15 vezes 15, dá 225. Então, quer dizer que o valor de x aqui em cima, ó, é 15. E será que tem algum sentido? Tem, não tem? Porque o x não tem que ser o maior pedaço. Então, se quando um lado é 12 e o outro é 9, aqui sendo 15 é plausível, só não poderia ser um valor menor do que 12, porque ele é o maior pedaço. Mas como é que eu posso resolver isso de uma forma mais rápida e não perder tanto tempo com conta, né? Eu ganhar tempo. Lembrando que no vestibular, o tempo que você ganha numa questão te auxilia muito, porque aí você pode utilizá-lo em outra questão. Então, olha como é que eu faço. No semelhança de triângulo, nós vamos pegar a figura que nós estávamos analisando, eu vou colocar ela aqui. E agora, observe o que apareceu. Apareceu o termo pitagórico, porque eu preciso comparar. Na semelhança de triângulos, eu faço uma comparação entre triângulos e vejo o que é semelhante. Então, olha o que eu observo. Esse lado aqui está na cara que é minha hipotenusa, porque está na frente de 90 graus. Quem será a hipotenusa do outro triângulo? O x também. Então, eu sei que o 5 e o x têm uma certa relação de correspondência, de semelhança entre eles. Eles estão no mesmo lado, na mesma posição do triângulo, que é a hipotenusa. E eu tenho o 4 e o 3, que são os catetos. E agora, eu tenho que ver quem relaciona com quem. É o 4 que relaciona com 12 ou o 4 relaciona com 9? Quem relaciona com quem? Primeira dica, relaciona-se lados que são múltiplos, tá? Ou seja, na tabuada de 4, tem alguma possibilidade de aparecer o 9? Não tem. Então, eu sei que isso aqui nunca vai ser múltiplo. Mas na tabuada de 3, existe algum número que multiplicado por ele dá 12? Sim. Então, dá para observar que o 3 está mais semelhante ao 12, porque são múltiplos, e o 4 estaria mais semelhante ao 9 aqui, tá? E aí nós podemos tirar algumas ideias de como proceder isso aqui, né? Então, vamos tentar verificar. Será que existe... Opa, eu coloquei errado, me desculpa. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui, gente, só um momentinho, me desculpa. O 3 está semelhante ao 9, porque na tabuada de 3 existe o 9. E na tabuada de 4, a gente consegue encontrar o 12. Me desculpa que eu não observei, tá? E aí, vamos tentar imaginar que número que eu multiplico por 4 daria 12. Por que eu autorei? Porque observa que o 3 é possível fazer um número multiplicado por 3 que chega a 12. Sim, 3 vezes 4 daria 12.
Mas por que eu coloquei ele com 9? Porque o 4 não tem nenhum número que multiplicado por ele que chegaria a 9. Mas existe um número que multiplicado por 4 que chega a 12. Então, como cada um tem que ter o seu parzinho, tá óbvio que o 4 é o par do 12 e o 3 é o par do 9. Então, vou pensar, que número que eu multipliquei por 4 que chega no 12? Opa, foi 6 não, foi 3, né? E 4 vezes 3, 12. E que número que eu multiplico por 3 que daria 9? Não é 3 também? Então, por lógica, se isso aqui está seguindo um padrão e todos os lados estão sendo multiplicados pela mesma razão, pelo mesmo número, tá na cara que o x aqui seria o 5 multiplicado por 3, totalizando quanto? 15, que foi o mesmo valor que a gente encontrou aqui, tá vendo? Só por análise. Professora, mas e se eu não souber de cabeça que número que multiplica ali? Aí você vai calcular o que nós dizemos de razão trigonométrica, né? Que é a razão que vai fazer com que ele encontre um valor que é multiplicado ou dividido por todos os lados. Ou seja, o 3, ele é aplicado não só nesse lado, mas em todos. Então, ele é uma constante. Ele está sendo aplicado e tornando aqueles triângulos semelhantes. Como é que eu poderia encontrar ele? A razão sempre é uma divisão, tá? Então, a razão sempre será uma divisão entre duas coisas que eu esteja comparando. Dois lados que são correspondentes, que ocupam a mesma oposição no triângulo, que seria aquilo que parece, por exemplo, esse lado tem um correspondente dele no outro triângulo. Então, vamos observar. Se eu pego 12, quem é o correspondente do 12? Quem está sendo o correspondente do 12 no outro triângulo? 4. Então, quando eu faço 12 dividido por 4, deu quanto? 3. E se eu pegasse o 9, quem seria o correspondente dele? O 3. E se eu fizer 9 dividido por 3, também dá 3. Professora, mas eu posso fazer a volta. Se você fizer a volta, ele vai dar um número fracionário, mas também pode. Observa, se eu faço 4 sobre 12, aqui eu teria que dividir por 4 embaixo também, e aí daria 1 sobre 3. E se eu inverter a ordem do primeiro, eu tenho que inverter dos outros também, porque eu não posso ter um lado sendo multiplicado por 3 e o outro por 1 dividido por 3. Então, o outro também daria a mesma coisa, ou seja, independente se eu estou indo do maior lado para o menor lado, o valor que está sendo multiplicado em ambos os lados são os mesmos. Então, eu vou atingir o mesmo resultado. Então, eu sempre opto pegar o maior. Eu sempre opto pegar o maior número e colocar ele em cima, porque aí não dá fração. Mas se você fizer o inverso, também está correto. Seguindo aqui a próxima dica, olha, vamos fazer isso aqui rapidinho. Eu tenho um triângulo que está, eu conheço dois lados e quero encontrar mais um. Eu poderia fazer triângulo teorema de Pitágoras, mas eu vou optar por semelhança de triângulos. Aí o que eu faço? Eu vou colocar do ladinho aqui um triângulo que eu conheço que seja terno, né? Terno pitagórico. Então, aqui eu sei que vai ser, a gente tem que sempre lembrar que aqui é 5, 4, tá? A letra vai desculpando, tô tentando falar rapidinho para não gastar muito tempo, mas vamos lá. Então, eu tenho esse daqui que já é aquele que eu te falei para você decorar, para você aplicar a semelhança de triângulos, tá? E aí, vamos ver quem é semelhante. Tá na cara que a primeira coisa que você tem que encontrar quem é hipotenusa. Então, o 5 está na frente do 90 e o 25 de 90. Então, esses dois são semelhantes. Aí, eu posso perguntar, ou daqui para cá, do 25 para o 5, ou eu posso fazer a volta. Se eu perguntar para o 25, a pergunta seria assim, que número que dividido por 5 daria, por 25 daria 5. Então, se eu fizer de lá para cá, vou até fazer ele assim só para você ver, seria dividir por 5. Então, se eu fizer 25 dividido por 5, dá 5. Ah, professora, mas eu não sou boa de divisão, eu sou boa de multiplicação. Então, você faz o inverso. Você inverte a seta. Então, agora eu vou fazer do contrário. Aí, eu vou perguntar para o 5. Que número que eu multiplico por 5 que faz com que ele vire 25? Ah, professora, é fácil. 5 vezes 5 dá 25. Beleza, se você achou o primeiro, o 5 é o valor que você vai multiplicar por todos os lados do triângulo vermelho, para ver se ele chega com o valor dos lados do triângulo que está de cor preta. Então, outra coisa que você pode observar, o 20. Ah, professora, agora eu não sei
o 20 ele vai fazer relação com 4 ou com 3, lembra? Quem é múltiplo. Na tabuada do 3, tem alguma possibilidade de algum número que multiplicado por 3 dê 20? Não tem. Mas na tabuada do 4 tem. 4 vezes 5 daria 20. Então, aqui eu tenho que esse daqui está fazendo semelhança com ele. Se eu multiplicar por 5. E o que sobrou? Sobrou que o y, que é o par do 3. Então, se eu multiplicar também por 5, 5 vezes 3, eu consigo encontrar o valor de y, que é quanto? 15. Então, tá vendo que a gente vai pegando a ideia. Se eu não quisesse optar em fazer isso, né, eu teria um cálculo muito maior, que seria esse daqui, que eu só vou montar a ideia. Seria pegar a hipotenusa ao quadrado, que seria o 25, somar os catetos e elevar ao quadrado. Aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer 25 vezes 25, 625, 220 vezes 20 daria 400. Aí, passaria o 400 subtraindo 200 dos 625, que daria 225. E tiraria a raiz para gerar o 15 aqui. Então, seria um passo um pouquinho mais extenso. E observa que eu fiz tudo isso aqui, ó, rapidinho, só analisando, sem precisar fazer o Teorema de Pitágoras. Então, às vezes é bom aplicar o Teorema de Pitágoras, mas às vezes, semelhanças de triângulos, a conta sai mais rápida, né? E quando é que o que eu faço quando a conta tiver números que não são inteiros? Que é esse caso aqui. Aqui eu tenho um terno pitagórico e aqui eu tenho um triângulo que não é um terno pitagórico. Aí, o que eu fiz? Eu poderia resolver isso aqui por Teorema de Pitágoras, né? Poderia lá pegar a hipotenusa ao quadrado, que seria quem? Vou até colocar aqui no cantinho. Seria o 3,5 ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? E daria uma conta bem canseira se você não gosta de multiplicar com números decimais. E aí você teria que resolver, elevar os quadrados e trazer o que era mais pro outro lado, menos, subtrair. Só que o que eu sugiro? Tenta a semelhança de triângulos, ele é mais rápido. Então, se eu fizer ter semelhança de triângulos, vamos tentar analisar o que a gente pode fazer aqui, ó. Deixa eu pegar. Observe, quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é 5 e a hipotenusa aqui é 3. Então, eu posso me perguntar, que número que eu divido por 5 que daria 0,3? Por que eu falo divido? Porque se o 5 parou para 3, ele diminuiu. Então, ou é multiplicar ou dividir. Se o valor aumenta, é multiplicar. Então, como de 5... melhor, na vírgula, quando usa vírgula, a multiplicação que diminui. E quando não tem número com vírgula, a divisão que diminui. Então, daqui para cá, eu vou acabar multiplicando para que ele... Vou ter que acabar fazendo a operação para que ele diminua. Então, só observa aqui, ó. Se eu pegar o 5 e quiser descobrir a razão, vai que você não conseguiu verificar isso, olha como é que ficaria. Lembra que a razão, ele é a divisão entre os lados correspondentes. Beleza, então, professor, pode ser qualquer um? Pode. Se eu pegar o 3,5, vou colocar ele aqui em cima, e dividir por 5, lembrando que poderia também fazer o inverso, o 5 em cima e o 3,5 embaixo. Lembra que razão é sempre o quê? Divisão. Aí, agora, se eu dividir esses dois, a gente pode até fazer a divisão ali na frente, vai dar 0,7. Então, quer dizer que se eu pegar o 5 e multiplicar por 0,7, está totalizando 3,5, tá? Então, quer dizer que daqui para cá é sempre vezes. E se eu, exemplo, desse lado para cá é vezes. Se eu faço a volta, eu vou multiplicar o 0, que aí seria ao contrário, o 3,5 seria dividido por 0,7. Então, eu vou optar por multiplicação, que eu acho que é mais fácil. Aí, vou ter que verificar qual dos outros lados vai ser correspondente. O 3, na tabuada de 3, existe um número que multiplicado por ele dá 21. Então, tá meio parecido, por mais que seja 2,1. Então, eu vou falar que o 3, ele é múltiplo, porque são ímpares. E o 4 vai ficar, então, com um lado correspondente de Z. Então, olha como é que ficaria isso aqui. Se o 3, ele tem uma certa semelhança, se eu pegar o 3 e multiplicar por 0,7, observa que também dá 2,1. Então, tá na cara que se eu pegar agora o 4 e multiplicar
por 0,7, isso aqui vai dar o valor de Z, que no caso vai ser 2,8. Então, Z seria 4 vezes 0,7, totalizando 2,8. E seguindo, vamos ver então como é que faz o cálculo com vírgula. Lembrando que essa parte aqui que vem na frente é o dividendo, aqui o divisor, e o que a gente coloca aqui embaixo, o quociente. E se sobrar alguma coisa aqui embaixo, nós chamamos de resto. Como proceder quando eu tenho um número com vírgula? Primeira dica, temos que tirar essa vírgula e tornar esse número decimal inteiro. O que eu faço? Eu conto quantos números existe depois da vírgula e acrescento do outro lado em zero. Se aqui tiver um número só, aqui vai vir um zero só, e tem que ser depois da vírgula. Se aqui tivesse um 2, um 4, eu teria 3 números contando com 5 depois da vírgula, e aqui entraria 3 zeros. E aí eu apagaria e veria como é que ficou. Então, olha como é que eu teria. Apagando a vírgula, eu tenho 35. Deixa eu só aproximar. E como eu apaguei a vírgula, eu tenho que acrescentar do outro lado. Então, o que era 5 virou 50. Na conta, a gente sabe que aqui tem que ser maior do que o divisor. O dividendo tem que ser maior do que o divisor. Então, eu coloco 0, vem um zero. Se eu multiplico por 7, dá 350, tudo subtrai e o resto é zero. Então, a conta foi um valor exato ali, tá? E agora, vamos fazer um exercício do IFE de Santa Catarina, que ele é um modelo de como cairia um exercício usando Teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos no Enem. Não foi uma questão propriamente de lá, mas pode ser aplicado a questões futuras que o Enem pode estar cobrando. Então, nós temos uma escada e ele diz assim: para acessar o topo de uma plataforma, deixa eu só pegar aqui Para acessar o topo de uma plataforma de saltos a 400 centímetros de altura, então, ó, a plataforma tem 400 centímetros de altura. Um atleta deve subir uma escada que possui 8 degraus no primeiro lance, então aqui vai ter 8 degraus, o meu desenho está meio errado, mas vai considerar no próximo tá certo. E aqui 6 degraus no segundo lance. E ele diz que a profundidade, lembra que a gente tem largura, altura e profundidade. E a profundidade de cada degrau é 30 centímetros, tá? A medida da profundidade, que seria esse pedacinho aqui, tá? É 30 centímetros. É correto afirmar que o comprimento em centímetros da haste metálica AB, que seria essa daqui, gente, ó, saindo do A e chegando no B, ele quer saber quanto que isso vai ser em centímetro e ele te dá essas opções para marcar. Vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira ideia que você tem que ter é que para aplicar o Teorema de Pitágoras, os triângulos que compõem essa figura tem que ser 90 graus. Então, eu tenho 2 triângulos bem nítidos aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, onde aqui é 90. Eu tenho esse outro triângulo aqui, onde também aqui é 90. E interessante é que, se eu quero saber esse lado de vermelho, e ele forma esse triângulo aqui embaixo, eu já sei quanto que vale esse pedaço, que é 400. Se eu souber esse daqui, eu faço o Teorema de Pitágoras e descubro o valor desse pedaço aqui de cima. Então, tá me faltando encontrar esse aqui. E como é que eu faço para encontrar ele? Eu preciso pegar o outro triângulo, que é esse de baixo, vou até fazer a marcação dele aqui, que seria esse triângulo aqui embaixo, ó. Eu tenho que usar ele para encontrar algum valor aqui para descobrir essa parte de baixo que está faltando aqui. Aí, o que eu posso observar? Primeiro, se eu souber isso aqui e souber isso aqui, eu posso aplicar Teorema de Pitágoras aqui também e eu encontro esse pedaço. Então, a gente vai começar embaixo para descobrir o valor desse, para depois resolver esse triângulo aqui e descobrir o valor dessa haste, tá? Então, observa, aqui eu tenho um trapézio e se eu dividir esse trapézio aqui, eu vou ter um retângulo. E retângulo, ele tem 2 lados iguais, né? Então, esse lado aqui mede o mesmo valor do de cima e os laterais o mesmo valor. Para que eu preciso saber disso, professora? Porque se eu fizer isso aqui agora, ó, eu sei que se eu encontrar esse pedaço aqui, ele vai ser o mesmo valor desse. E como é que eu descubro isso? Através da dica do exercício. Nós temos quantos degraus aqui, ó? 1, 2, 3, até lá embaixo nós teremos 6 degraus. Então, como cada pedacinho aqui tá valendo 30 centímetros, eu vou ter 30 centímetros repetindo 6 vezes aqui, dando essa medida
que eu coloquei para você, ó, 30 centímetros mais 30 centímetros até chegar aqui. Então, se eu multiplicar isso aqui pelo valor de degraus, eu vou encontrar 180 centímetros, que vai ser o valor dessa parte aqui de cima, que é o mesmo valor da parte aqui de baixo. Então, o primeiro lado já encontrei. E essa profundidade vale para todos os degraus. Então, aqui também tem 30 centímetros em todos os degraus aqui, ó. Que é dessa parte aqui, ó. Então, ele me falou que aqui eu tenho 8 degraus. Então, esse pedaço aqui é o mesmo que corresponde a esse só. Ele também formaria, igual que eu falei para vocês ali, um retângulo, que esse lado seria igual a esse. Então, aqui vai ser 30 vezes 8, que vai dar 240 centímetros, que é esse valor aqui, ó. Então, agora, fechou. Nós já temos o valor dos dois lados. Então, eu sei que eu tenho um triângulo aqui, onde aqui é 180, aqui é 240, e eu quero descobrir o valor disso aqui, que eu vou chamar de Y. O que eu poderia fazer? Fazer teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, resolver isso aqui e ver quanto que dá. Mas eu vou optar em fazer semelhança de triângulos, tá? Se eu fizer semelhança de triângulos, lembra que a gente tem que desenhar um triângulo conhecido que seja o terno? Então, eu vou desenhar... Opa, deixa eu pegar aqui. Eu vou desenhar o que... Você poderia pegar qualquer terno, mas o mais fácil é esse, né? Onde aqui vai ser 5, 4 e 3. E eu vou comparar. Então, vamos pensar. O Y é hipotenusa e o 5 também. Então, o Y vai ser um valor que está sendo correspondente ao 5 ali, tá? Então, agora eu penso, na tabuada do 3, será que existe algum número que multiplicado por ele dá 18 ou 180? Tem. 3 vezes 6 dá 18. Então, para acrescentar aquele zero, eu sei que se eu pegar o 3 e eu multiplicar por 60, vai dar 180. Se eu fiz isso com o primeiro, como é constante, tem que fazer com todos. Então, se eu pegar, se o 180 é correspondente do 3, o 240 vai ser o correspondente do 4. Então, como eu peguei do 3 por 180, agora eu tenho que pegar também no mesmo sentido, do triângulo vermelho para o triângulo verde, que seria 4 vezes 60, que também deu 240. Então, o que seria o Y? O Y vai ser um número que eu vou pegar do 5 aqui, que vai multiplicar por ele, que no caso é o 60, para totalizar o valor dele, que é 300. E se eu não achasse o 60, como é que eu poderia fazer? Você poderia pegar a razão, que seria pegar qualquer valor, vou pegar exemplo 180, e dividir pelo lado correspondente. Como eu sei que 180 é correspondente de 3, quando eu faço 180 dividido por 3, dá 60. Poderia fazer isso com qualquer valor. Então, agora eu já descobri que esse pedaço aqui é 300. Então, aqui, ó, eu vou apagar, que a gente não vai precisar agora dessa parte. Eu vou disponibilizar tudo isso aqui em PDF para vocês. E olha como é que ficou a nossa figura agora. Agora, a nossa figura ficou bem mais tranquila. Olha aqui que você tem. Você tem esse lado aqui. Nós estamos agora calculando isso aqui. Eu já sei que esse lado aqui vale 400 e aqui vale 300 centímetros. Basta encontrar o valor de x. Como é que eu posso resolver? Por teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao 90 graus aqui embaixo, ao quadrado, é igual aos catetos ao quadrado, né? Somando. Ou eu posso fazer teorema de Pitágoras, que seria isso aqui, ou semelhança de triângulos. Mas observa só uma coisa. Eu posso desmembrar isso aqui, ó. O que é 400? É 4 vezes 100. O que é 300? Opa, é 3 vezes 100. E como eu sei que isso aqui tá aparecendo, o que tá aparecendo isso aqui, ó? O 100 é uma constante que tá multiplicando todos aqui. Então, aqui vai ser um número que é multiplicado por 100, certo? E isso aqui não tá aparecendo no terno do triângulo, ó. 4, 3. Então, aqui tá na cara que vai ser o 5, que daria o 500. Se você não lembrar que isso aqui tá aparecendo com esse triângulo que a gente chamou de terno, dá para você encontrar pelo teorema de Pitágoras que eu vou mostrar para vocês aqui
que seria esse desenvolvimento aqui, tá? Então, nós vamos fazer o desenvolvimento do Teorema de Pitágoras para você ver. Então, ficaria assim, ó. X ao quadrado é igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Se eu faço 400 vezes 400, vai dar 160 mil. E aqui vai dar 90 mil. Se eu somar, eu vou ter 250 mil. E para tirar esse 2 da jogada, eu tenho que extrair raiz disso aqui. Então, se eu extrair a raiz disso, observa, eu vou encontrar o x como 500, que foi a mesma análise que nós fizemos aí. Então, eu deixo para vocês essas dicas, tá? E aí, nós temos o exercício, que é esse daqui, onde vocês vão tentar fazer para mim do número 1 até o número 5 apenas. A aula de hoje é só do número 1 ao 5. Vai tentar aplicar o Teorema de Pitágoras ou semelhança de triângulos para fazer. Os demais, nós vamos fazer outro dia, tá bom? Então, a atividade de hoje, do 1 ao 5. No mais aí, um grande abraço, tudo de bom.